enunciado nos diz o seguinte: um corpo de massa M desliza ao longo do eixo X sob a ação das forças F1 e F2. A força F1 é constante, e tem módulo igual a 5,0 newtons. A força F2 varia em módulo de acordo com o gráfico fornecido aqui. Ele pede aqui para que se calcule o trabalho da força 2 e o trabalho total. O trabalho da força 1, ele vai ser dado pelo produto escalar, né, da força 1 pelo deslocamento total sofrido pelo bloco, no caso aí. Então, nota o seguinte: o deslocamento do bloco ao longo de toda essa distância daqui foi de 3 metros, né? O deslocamento dele é de 3 metros. Então, a força, então, a gente pode escrever aqui esse produto escalar como módulo da força 1, que é 5 newtons, vezes módulo do deslocamento total, né? Que é de 3 metros, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? Que é 45 graus. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que nós aproximaremos por 0,7. Tá certo? Bom, isso daqui vai me dar, então, olha, 5 vezes 3, 15, vezes 0,7, nós teremos, então, um trabalho 1 aqui, aproximadamente igual a 10,6 joules. O trabalho da força 2, agora, nós temos que calcular o trabalho para uma força que não é mais constante. Então, essa expressão aqui, F escalar D, né? Eu posso utilizá-la quando a força é constante. Ao longo de todo o deslocamento, a força sempre teve o mesmo módulo e sempre apontou na mesma direção. Agora, se ao longo do deslocamento a força muda de módulo ou de direção, eu vou ter que fazer o cálculo de outra forma, né? Para o caso da força 2, ela muda de módulo, mas ela permanece sempre paralela ao deslocamento. Apenas ao longo do deslocamento, ela vai mudando de módulo, tá certo? Ora, mas nesse caso, a gente sabe o seguinte: o trabalho, não sei, eu espero que isso já tenha sido dito para vocês na aula teórica, o trabalho, nesse caso, ele é igual à área sobre a curva da força em função da distância. Se eu tenho uma força que é sempre paralela à direção do deslocamento, mas que varia com a posição, vamos botar aqui uma variação qualquer, né? Aí eu vou ter um problema, porque eu não posso aplicar a fórmula direto F escalar D. Afinal, o deslocamento, ao longo do deslocamento todo, eu não tive um só valor de F. Então, qual deles eu vou usar no F escalar D? Eu não vou ter como escolher um para usar ali. Então, o que eu tenho que fazer quando a força ela varia com a posição é subdividir a trajetória em pequenos intervalos, dentro dos quais eu aproximo a força por constante. Então, por exemplo, nesse intervalinho aqui, ó, eu vou aproximar a força como sendo constante. Quando eu fizer isso, eu vou pegar e fazer o produto do valor da força aqui vezes esse intervalo ΔX aqui. Então isso daqui vai me dar vou chamar esse cara daqui de ΔW, que é F ΔX, não é? Quando eu fiz isso, quando eu disse que o trabalho é esse, como se diz, esse produto daqui, eu cometi um pequeno erro, porque afinal aqui dentro a força variou. Mas ele é um erro menor do que eu cometeria se eu pegasse simplesmente o valor aqui, ó, e multiplicasse pelo intervalo completo. Tá certo? Esse erro é menor. Aí eu vou pegar isso daqui e repetir para todos os intervalos. Esse
e para esse. Quero calcular o trabalho daqui até aqui. Olha só, então eu vou pegar o trabalho e somar esses retângulos aqui. Para cada intervalinho desses eu apliquei direto a fórmula força vezes distância. Estou cometendo um erro, mas ele é menor do que o erro que eu cometeria se eu estivesse aplicando a fórmula no intervalo inteiro. Ora, então eu vejo o seguinte, se eu começar a fazer um procedimento de subdividir esse intervalo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, o erro que eu vou cometer, eu vou produzir aqui retângulos progressivamente menores. E o erro que eu vou cometendo, ele vai diminuindo. Ao mesmo tempo, a soma das áreas desse retângulo, ela vai tendendo, né, essa sequência de retângulos, quanto mais retângulo, quanto mais tiras eu utilizar, essa sequência de tiras, ela vai tendendo a se adaptar à curva e vai tendendo a formar a área embaixo da curva. Então, quando eu tenho uma força variável na distância, basta que eu calcule a área sobre a curva para obter o trabalho. Ora, então agora, sabendo disso, virou um exercício simples aqui de geometria, calcular o trabalho para essa força variável. O trabalho aqui vai ser dado por essa área daqui. Então vamos calcular, né? Primeiro, eu tenho, vamos pegar esse pedaço daqui, ó. Esse pedaço daqui, esse triângulo aqui, ele é metade desse retângulo todo, né? Então, a primeira contribuição para o trabalho vai ser 6,0 newtons vezes 1,0 metros sobre 2. Mais, então, já computei esse pedaço da área. Agora, esse cara daqui, ó, esse pedaço aqui é um retângulo inteiro. 6,0 newtons vezes 1,0 metros. Aqui, olha, eu vou ter dois pedaços. Um quadradinho aqui, né? 3,0 newtons vezes 1,0 metros, né? Mais esse triângulo aqui, que é metade de um quadrado desse daqui, né? Ou seja, ó, 3,0 newtons vezes 1,0 metros sobre 2. Pronto. Agora é só fazer uma conta simples, tá? Então, isso daqui me dá 3 joules mais 6 joules mais 3 joules mais 1,5 joules. Ou seja, o trabalho 2, ele vai dar 13,5 joules. Tá certo? Então, calculamos o W1, calculamos o W2 e, finalmente, o trabalho total, né? Ele vai ser só a soma W1 mais W2, o que vai dar para a gente o que aqui, ó, 24,1 joules.